parlamentares de oposição entregaram à Procuradoria-Geral da República uma denúncia contra o ministro Flávio Dino por prevaricação. Eles criticam o envio parcial de imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Nós vamos falar sobre esse tema porque agora é a hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. E nosso contato é com o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Cris Grêmio, Silvio Navarro e também nosso amigo Carlos Caute. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a toda a audiência do Oeste Sem Filtro. Senador, além dessa denúncia que vocês apresentaram à Procuradoria-Geral da República, parece que vocês entraram também com um mandado de segurança no STJ para pedir a íntegra dessas imagens do Palácio da Justiça, onde fica a sede do Ministério da Justiça. Como é que essas imagens, podem contribuir aí nas investigações da CPMI do 8 de janeiro? Essas imagens que estão faltando, parece que só entregaram imagens de 2 câmeras só da recepção ali do Palácio da Justiça. Ô Paula, eu quero lembrar a todos que graças a algumas imagens vazadas pela imprensa, que a CPMI foi instalada porque o governo estava comprando parlamentares, distribuindo emendas e até pressionando, constrangendo para que a CPMI não fosse criada. Então, algumas imagens que vieram à tona obrigaram o governo a parar de resistir. E nós cremos, vocês sabem que eu fui secretário nacional de pesca, tive muitas vezes no Ministério da Justiça, devem ter pelo menos 10 câmeras por andar. Eles mandaram 2 câmeras somente, imagens de 2 câmeras somente. O que eles têm a esconder? Estão com medo de quê? Que mostre realmente a omissão deles, que eles cruzaram os braços, que eles quiseram toda a confusão que foi 8 de janeiro. Eu não tenho dúvidas, só tenho certezas. Especialmente com essa fuga, com essa forma de protelar, procrastinar essas imagens para a CPMI. Senador Cris Grêmio tem uma pergunta aqui para o senhor. Estamos sem o áudio da Cris. Me ouve agora? Sim. Sim. Senador, um prazer voltar a conversar com o senhor. Eu queria saber, o senador Sérgio Moro disse, e ele foi ministro da Justiça, que pelo menos 8 câmeras por andar, então realmente tem muita imagem ainda para ser entregue. Mas eu queria saber das imagens dos demais prédios públicos, o próprio Congresso Nacional, o Palácio do Planalto a gente tem, e do STF, já chegaram para a CPMI e já foram vistas essas imagens? Veja, Cris, o que acontece que foi um recurso do próprio Supremo. O presidente da CPMI, Arthur Maia, foi conversar com o ministro Alexandre de Moraes e, devido a algumas investigações que estão avançadas, algumas imagens foram permitidas e outras imagens não foram disponibilizadas. Então, na medida, até o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pelo Flávio Dino, que o Flávio Dino queria realmente esconder essas imagens do Ministério da Justiça, que vocês sabem que tem uma visão muito privilegiada aqui da Praça dos Três Poderes, e onde aconteceu todo aquele evento de 8 de janeiro. Mas, ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes falou, não, pode liberar as imagens para a CPMI, e ele ainda assim não fez, entregando somente 2. Mas algumas imagens que, respondendo objetivamente, foram entregues e outras estão sob investigação no Supremo Tribunal Federal e ainda não chegaram para a nossa verificação. Agora a pergunta de Silvio Navarro. Boa noite, senador. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor. Senador, que o ministro Flávio Dino já está escondendo essas imagens, isso já é um fato, independentemente do conteúdo. E esse comportamento lança suspeitas sobre a responsabilidade que ele tinha naquele dia. Ele era a autoridade de segurança pública naquele momento em relação ao Poder Executivo. Junto a isso, as informações que já sabemos um pouco sobre o plano escudo, sobre a adulteração de documentos pelo ex-chefe do GSI, que aliás estava na cena do crime, e também um comportamento um tanto quanto estranho dos homens da Força Nacional de Segurança, e aqui não estou responsabilizando nenhum agente, mas talvez a ordem de comando para que eles estivessem protegendo o salão, o saguão do Palácio da Justiça e não impedindo aquela turba de avançar contra os prédios públicos. Eu queria ouvir
ouvi-lo sobre o conjunto dessas poucas informações que temos, que já ajuda a jogar luz sobre um lado oculto do 8 de janeiro. Silvio, prazer falar contigo. Na verdade, eu vou discordar do amigo. Nós já temos certezas, nós já temos conclusões, justamente por essas informações que você já trouxe, as informações que falamos anteriormente, e lembrando que a própria ABIN comunicou praticamente 40 órgãos. Nós já temos as certezas de que houve omissões, cruzaram os braços, Silvio, queriam aqui um 6 de janeiro no Capitólio e, infelizmente, conseguiram. E sobre o que você falou, nós queremos basicamente do Ministério da Justiça comprovar o que nós temos de imagens que vimos na internet, etc. A Força Nacional estava mobilizada, pronta para agir e não foi dado comando. Eles queriam que Brasília incendiasse para culpar o bolsonarismo, para falar de golpe de Estado, golpe com Bíblia, golpe com Constituição, golpe com Pai Nosso e de senhoras sem liderança, sem uma arma de fogo, sem nada. Então, Silvio, nós estamos ali, ainda que sejamos minoria, nós somos poucos dentro da CPMI, o governo loteou a CPMI justamente para embarrear, para causar problema, para nós não termos voz nem vez, mas ainda assim nós temos feito um trabalho assim, minucioso de reuniões, atravessando noite, conversando, reunindo, para justamente essa narrativa. Eles são bons de narrativa, mas nós somos bons com a verdade vai prevalecer, Silvio. Nós, com essas ações que temos tomado em conjunto, temos obtido, não só nos depoimentos, vocês devem estar acompanhando, mas também documentos e evoluções importantes nas investigações e desmascarando as mentiras que eles contam, inclusive com a ajuda, infelizmente, de grande parte da imprensa brasileira. Senador Jorge Seife, Carlo Cauti tem uma pergunta aqui também para o senhor. Senador, muito boa noite. Senador, quais são as consequências que o senhor acha que vão ocorrer depois dessa denúncia, né, a PGR? O senhor acha que vai ter algum tipo de punição ou algum tipo de atuação do Supremo para forçar o ministro Flávio Dino a entregar essas imagens, ou vai acabar tudo em pizza? Carlos, veja, nós tivemos uma reunião com mais 15 parlamentares, senadores e deputados, com a procuradora, vice-procuradora Lindora Araújo. Explicamos a ela a situação, lemos lá nosso pedido, porque prevaricação de um homem que é juiz federal, é um ministro da Justiça, que está realmente escondendo coisas da sociedade brasileira, que deveria ser o primeiro maior interessado em que essas imagens fossem liberadas para nós fazermos o nosso trabalho de investigação e realmente que os verdadeiros vândalos daquele dia fossem culpados e não tantas pessoas que nós sabemos e vemos que sequer têm acesso ao seu processo. Então eu acredito, a procuradora Lindora nos recebeu muito bem lá na PGR ontem, disse que ia repassar o assunto para o procurador Augusto Aras, que não estava aqui em Brasília, e também eu creio que eles vão chegar à conclusão que nós chegamos, que está realmente havendo prevaricação, ou seja, um agente público realmente não fazendo o seu trabalho, não fazendo o seu dever, desobedecendo, desrespeitando o parlamento, desrespeitando o Senado, desrespeitando a Câmara, desrespeitando inclusive a ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a prevaricação nós não temos dúvidas. E o segundo ato, nós encaminhamos, fizemos um mandato de segurança para o STJ, pedindo a imediata busca e apreensão dessas câmeras, das demais câmeras, para que nós façamos o trabalho. Nós não podemos saber quais serão os desdobramentos, vai muito da Procuradoria e do Superior Tribunal de Justiça. Mas cremos, sim, que os pedidos são relevantes e muito bem embasados para obtermos o que nós queremos, que na verdade é conhecer a verdade, trazer transparência, trazer luz a tudo que aconteceu, que nós já sabemos, como falamos com o Navarro, nós temos absoluta certeza que o governo federal foi omisso. O governo federal queria ver o circo pegando fogo, queria prender as pessoas, tinham infiltrados, temos já muitas certezas e essas imagens com certeza vão nos ajudar a elucidar mais questões relativas ao 8 de janeiro.
Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador, é um prazer voltar a entrevistar o senhor. Boa noite. É muito simples, senador. Eu já vi coisas assombrosas, tenho visto aí no Brasil de hoje. O senhor certamente. Agora, o ministro Flávio Dino é suspeito, no mínimo, neste momento. O senhor já viu algum suspeito esconder provas de que é inocente? Não. Isso não, né? É lamentável, Augusto, que infelizmente a justiça hoje no Brasil tem lado. G. Dias está solto, já temos provas contundentes, imagens que não podem ser desmentidas, né? O Capelli, que era o interventor, enfim, várias pessoas que tiveram alguma participação direta ou indireta por ações ou omissões, todos soltos, e tantas pessoas, como o senhor falava anteriormente, praticamente 1.500 pessoas presas, muitas delas chegaram inclusive em Brasília no dia 9. Nós recebemos aqui, Augusto, pessoas, familiares, dizendo, olha, ele chegou no dia 9 de manhã e foi preso. Então, infelizmente, a justiça tem lado, o ministro Flávio Dino faz parte, né, dessa casta poderosa que se instalou no Brasil e precisa responder. Nós estamos fazendo todos os esforços para trazer transparência, sem partidarismo, sem defender um lado ou outro, mas a verdade. Não temos dúvida que vândalos agiram, mas quem são? O pessoal ali, por exemplo, que as imagens daquele repórter da Reuters que ontem foi inquirido na CPMI, várias pessoas ali, nós checamos com a lista de quem foram presos, nenhum deles foi preso. O cara estava ensaiando destruir, com o fotógrafo ali cobrindo uma destruição, que para mim isso aí acaba sendo cúmplice de um crime, e nunca foram presos, Augusto. Mas nós estamos trabalhando dentro das nossas forças, aliás, com todo o nosso empenho e sabedoria aí para mudar esse quadro lamentável desses cidadãos inocentemente presos. Nós conversamos com o senador Jorge Seife, ele que é do PL de Santa Catarina. Obrigada mais uma vez pela sua participação em entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Senador, até uma próxima. Paula, muito obrigado. Estava com saudade de falar com vocês. Um beijo grande, sou grande admirador de cada um de vocês. Um ótimo trabalho e parabéns pela coragem. Muito obrigado.